Pô, os caras ficam tirando onda com a cara do cara, pô. Conquistei foi sozinho, Deus é parada, mano. E meus fãs aí, graças a Deus. Os caras vêm montar em cima do cara, pensam que o cara é mané, parceiro. Eu não preciso nem dizer pra quem foi essa última frase, né? Eu não bebo não, parceiro. Eu tô santo, tá ligado? Porra, mas porque eu desabafar, mano, nessa porra. Eu tô de saco cheio já. E foi aí que todo esse problema começou. Já faz um tempo que a internet inteira tem tentado avisar o Luva que algo de errado estava acontecendo, que toda essa história com seu assessor é muito estranha, porém, independente do tempo que fosse, ele nunca respondia, nunca falava nada, mas esse vídeo foi uma resposta sobre isso. E logo após sua postagem, muitas outras informações apareceram. A questão é que sim, algo de errado realmente estava acontecendo, mas em relação a isso, diferente do que muitos pensam, as coisas não se resolvem tão fácil. E o que todo mundo dizia de, deixa esse assessor pra lá, contrata outro, o cara não presta, arruma outro, não dá. E agora, tendo todas essas informações, foi descoberto que os termos assinados entre o Luva e o assessor, a duração do contrato é até 2026. E em caso de rescisão, no caso, falando de forma mais simples, se o Luva deixasse o assessor para contratar outro, a multa seria de 5,2 milhões de reais. Dinheiro esse que ele não tem, e sinceramente é um valor absurdo, né? Feito somente para prender o Luva, essa empresa, então, mesmo parecendo ser algo fácil, fugir da assessoria, sair desse empresário que só tem atrapalhado a carreira dele, isso na real é muito mais complicado do que parece. O que explica o porquê de, mesmo com tanta gente comentando sobre isso, o assunto nunca tinha sido mencionado por ele, mas vamos lá. Já faz um tempo, então talvez as pessoas tenham se esquecido, mas tudo isso começou com o fato de, mesmo com uma conta de mais de 10 milhões de seguidores, o Luva nunca tinha feito uma única publicidade para empresas ou marcas. Ao invés disso, as postagens e os stories eram todos propagandas para a conta do Instagram do assessor, ao ponto de divulgar até mesmo a sua esposa. Algo, sinceramente, sem sentido nenhum. Por qual motivo o Luva de Pedreiro iria divulgar o Instagram da esposa do seu assessor? Não faz sentido. E aí, né, foi feita uma teoria de que, na verdade, o Luva não tinha acesso a nada, que era o assessor, o dono da conta, que era ele que fazia as postagens, por isso o arroba dele em todo o upload, o que, sinceramente, é o que faz bastante sentido, até porque a ideia de uma assessoria é facilitar as coisas, gerir as redes sociais, as diversas contas, então não é impossível do cara se aproveitar disso para se autopromover, mas a situação ela piora muito quando a gente percebe que a descrição da conta também levava o Instagram do cara e o da empresa, coisa que só acontecia aqui, até porque nenhum dos outros clientes que esse cara tinha colocavam essas informações. Marcele Casagrande, Rafael Portugal, Gabriela Bielli, nenhum deles colocavam essas informações. O único com isso é o Luva. E só aí já é estranho, mas torna muito pior quando a gente lembra que até mesmo a placa de 100 mil inscritos, um presente do YouTube, é algo para ser lembrado para sempre da conquista que foi feita. Até mesmo ali foi escrito o nome da assessoria do cara, o que na boa deixou a placa ridícula. O que eu também acho que foi algo feito diretamente pelo assessor, até porque para resgatar a placa é necessário fazer todo um esquema com um código que o YouTube te envia e etc, coisa que provavelmente o Luva não fez, resultando nisso daí, essa placa eternizando o nome de uma empresa num prêmio que deveria ser algo pessoal. E enfim, mais uma prova de que no final das contas, o motivo dessa bagunça toda, de toda essa facilidade em fazer o que quiser, era porque todas elas estavam em posse do empresário e não do criador de conteúdo, o que mostra que tudo acontecia conforme as regras do assessor, até porque a gente não pode esquecer se tratar de um cara que já trabalhava no ramo, já tá acostumado com tudo isso, tanto na área jurídica quanto financeira, enquanto negocia com uma pessoa simples, que nunca imaginou que gravar vídeo pra internet pudesse mudar tanto as coisas. Sendo assim, essa é aquela situação de fazer as coisas porque te dizem que é o certo a se fazer, de assinar o que te dizem ser o normal, de cair e se prender em situações que para alguém com mais experiência seria impossível de acontecer, mas é aquela história, se tu não sabe como as coisas funcionam, qualquer oferta que fazem é válida. Então, para alguém que sempre viveu com o mínimo, qualquer agrado já é algo especial. E ver como ele ficou feliz com o simples fato de poder comer um pedaço de pizza pela primeira vez prova que sim, ele é uma pessoa simples. Então, mesmo com publicidade para marcas gigantes, propagandas milionárias, porque sim, a parceria que houve com a Amazon foi negociada no valor de 1 milhão, um valor que poderia mudar completamente a sua vida, mas se no final das contas te oferecem para botar uma camisa, gravar alguns clipes e te pagar 10 mil conto por isso, mano, se você não tem referência, se você não entende a situação como um todo, você aceita os 10 mil reais sorrindo, enquanto a outra parte se aproveita dos 990 mil que na real eram seus. Entende onde eu quero chegar? Não sei se esse é o caso, mas o Luva é alguém que facilmente cairia em um papo desse. Até porque foi divulgado que desde o começo do ano até agora, o único dinheiro movimentado na sua conta bancária foi de 7 mil reais, isso de uma pessoa que sozinha tem movimentado todo o mercado publicitário esportivo. Esse é onde os valores são absurdos de inflacionados, mas o cara ainda assim só recebeu 7 mil. Entende o abismo que é toda essa situação? Fica difícil de dizer se é normal. O que
se torna ainda mais complicado de acreditar quando a gente vai atrás do CNPJ da empresa criada para receber os ganhos movimentados nas redes sociais, onde a divisão ela fica de 45% pro Luva, 45% pro empresário e 10% para um outro TikTok, um cara aleatório que também é assessorado por vocês sabem quem. E não só a possível divisão de lucros, não faz o menor sentido ficar metade, até porque não se trata de um produto, de uma marca separada, se trata de uma pessoa pública. Então sem ela, nada disso seria possível, o que fazer uma divisão 50-50, como se o empresário fosse parte essencial do funcionamento das coisas, é forçar muito a barra. Mas o pior disso é perceber que o Luva não tem voz, não tem controle em relação às escolhas empresariais, até porque, baseado nessa divisão, dentro da própria empresa, ele é um acionista minoritário, o que, sinceramente, parece muito ter sido feito na malandragem, porque ficaria muito feio 50% pro empresário, 40% pro Luva. Então esse outro, que não tem nada a ver com toda essa história, ter 10% da empresa, é muito cara de jogada de influência, um holding direto pra, mesmo sem parecer, ter o controle de toda a situação. O que no final das contas resulta novamente nessa história da multa de 5 milhões, porque ficou tudo tão bem amarradinho. Todas as questões feitas pra prender o Luva, um contrato feito no início da carreira, jogando as porcentagens lá no alto, fazendo um contrato de 4 anos de duração, sabendo se tratar de um viral da internet, foi tudo muito bem pensado pra sugar o máximo possível da situação e não pra ajudar. Porque, na boa, pra isso, qualquer outro empresário consegue fazer muito mais. Onde, depois de perceber a situação que se tornou tudo isso, o Luva fez aquele vídeo, retirou todas as menções do seu Instagram, parou de seguir o assessor e daí em diante, todas essas outras informações vieram à tona. Todo esse problema surgiu e basta agora saber como que as coisas vão se desenrolar, o que, nesse caso, nessa questão da multa de 5 milhões, é um absurdo. Ainda mais se tratando de alguém que até agora não recebeu pelo seu trabalho, Tipo, contratos são contratos, eu entendo isso, mas baseado em tudo que foi mostrado, a situação tende a ser um caso de má fé. Claramente o assessor se aproveitou para fazer um contrato desse, e sendo assim, mesmo que muitas vezes incompetente, nesse caso, a justiça brasileira se torna bastante favorável. Então, eu acredito que essa multa ela não vá se concretizar, mas em relação às parcerias milionárias, eu entendo que demora um tempinho até o valor ser liberado. Mas, desde março, onde tudo isso começou até agora, a gente tá quase em julho, passaram 3 meses nessa história toda. Parece pouco, com certeza, para alguém que conseguiu 15 milhões de seguidores em 3 meses. É sim pouco tempo, mas é o bastante para mudar de vida, transformar a realidade da própria família, realizar sonhos. Então, falar que nesse período não deu para ganhar nada, nem que seja uma parceria direta, sei lá, a venda das blusas, dizer que esse dinheiro ainda não caiu é sério. Eu acredito sim que algumas negociações ainda não tenham enviado valor, mas dizer que todas, que o cara tem 7 mil na conta, vivendo no mesmo lugar, com a família na mesma dificuldade, isso tendo se tornado o maior influenciador esportivo do mundo, é sério? Desde o começo, todo mundo diz que se parecia ter algo errado. Quanto mais o tempo passa, mais se torna estranho, e ainda assim, o assessor continuava dizendo que ia melhorar as coisas, ia mudar a vida do Luva, o que, na boa, não é ele que vai fazer isso acontecer. Ele diz como se estivesse fazendo um favor, como se as coisas boas que tivessem acontecido na vida do Luva fossem consequência da sua ótima gestão e planejamento, sendo que não. Desde o começo até agora, o público sempre esteve ali por uma pessoa. As oportunidades surgiram por conta de um nome. Se deu certo, foi pelo carisma do Luva e pelo carinho de quem o acompanha. O que tu fez não foi nada além do básico de que um assessor precisa fazer, a real. Nenhum básico foi feito, As oportunidades surgiram porque o Luva conquistou tudo isso e... se você fosse tão incrível assim, se o real motivo pra tudo ter dado certo fosse a sua assessoria, na boa, você já teria mudado a vida do seu cliente. Quem manda Deus é meus seguidores, parceiro, tá ligado? Meus seguidores aí, eu boto muita fé aí, Deus aí, Jesus Cristo, o resto é o resto. Um abração pra vocês aí.